Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! Vamos ao último vídeo da série sobre eventos que marcaram as Copas ao longo dos anos. E dessa vez vamos falar dela mesma. A incrível derrota do Brasil em casa, apanhando de 7-1 da Alemanha. Uma lição que, olha, nunca vamos esquecer. E a pergunta que fica, né? Como é que um gigante cai? E eu não tô falando só de um jogo, gente. Tô falando de entender como é que uma estrutura que parecia, sei lá, inabalável, de repente vem abaixo e de um jeito, assim, espetacular. A gente vai fundo nos fatores que levaram a um dos maiores choques, se não o maior, da história do futebol. Olha aí, a data e o local do crime, né? 8 de julho de 2014, Mineirão lotado em Belo Horizonte. Tenta imaginar o clima. Semifinal de Copa do Mundo, o Brasil jogando em casa, faltavam só 2 joguinhos pro Hexa. A vibe era de festa, sabe? De certeza, aquela coisa de já tá escrito. É isso, essa frase aqui resume tudo. Um país inteiro respirava futebol. E não era da boca pra fora, não. Não era só um time em campo. Era a esperança de 200 milhões de brasileiros. O ar chegava a estalar, sabe? Carregado daquela paixão que, vamos combinar, só o futebol faz por aqui. O verde e amarelo não tava só na camisa, tava na alma da galera. E aí, a gente entra no peso dessa expectativa. Pensa bem, ser penta não era só uma medalha no peito. Era um fardo, uma responsabilidade gigante. Jogar em casa, isso aí transformou o que era um sonho em obrigação. E esse papo de país do futebol? Pois é, isso criou uma historinha bem perigosa na nossa cabeça. A de que a gente tinha o direito de ganhar, sabe? Que não precisava nem lutar tanto. Já era nosso. Complicado. E chegamos no ponto-chave, a soberba. Aquela armadilha silenciosa de achar que o passado garante o futuro. Tinha uma confiança no ar, gente. Uma confiança que passava do ponto, sabe? Perigosa. Aquela ideia de que a camisa amarela, a tradição, que isso sozinho ia ganhar o jogo. Esse foi o primeiro gol que a gente tomou muito antes do juiz apitar o início da partida. E para piorar essa questão toda da cabeça, a gente tinha problema de verdade, problema prático e gigante. O time ia jogar sem o Neymar, nosso cara mais criativo, e sem o capitão, o Thiago Silva, suspenso. Quer dizer, o time já entrou em campo todo remendado, bem mais fraco, eram sinais ali, piscando em neon, de que o buraco era bem mais embaixo do que a euforia geral deixava a gente ver. E aí a gente vê o choque de 2 mundos. De um lado, o Brasil. A força da tradição, da camisa, do sempre foi assim. Uma parada quase que só na emoção. Do outro, a Alemanha. A força do processo. Um time estudado, frio, preparado. Uma máquina focada no sistema, sem estrelismo. Era literalmente a paixão contra a precisão. Aí a bola rola e aquela tensão do começo do jogo, bom, ela vira outra coisa muito rápido. Uma sensação de não é possível que isso está acontecendo. Incredulidade total. O que aconteceu a partir dali, meus amigos, não estava escrito em lugar nenhum. Nem no pior pesadelo do torcedor mais pessimista. Ok, respira fundo e olha para essa linha do tempo. É bizarro. Entre os 23 e os 29 minutos, 6 minutinhos, o sonho do Hexa não só acabou, ele foi pulverizado. Gol. Outro gol. Mais um. E mais um. Um atrás do outro, num ritmo que parecia até mentira. A defesa simplesmente abriu, o meio-campo sumiu. O sonho virou um pesadelo ao vivo, em cores, para todo mundo ver. Para e pensa nesse número. 4 gols em 6 minutos. Numa semifinal de Copa do Mundo em casa. Isso não é um colapso, é uma implosão. Um apagão total. Tático, mental, emocional, tudo. Dali não tinha mais volta. Ali o jogo já tinha acabado. E a cena em campo era de dar pena, de verdade. Os jogadores pareciam uns zumbis, olhando pro nada sem entender, sem reação nenhuma. A tática foi pro espaço e o que tomou conta foi o pânico. Aquele time que entrou carregando o peso da história, naquele exato momento ele estava sendo soterrado por ela. E tá aí, o placar sinal. Um número que virou piada, virou meme, virou um fantasma. 7-1. Não foi só uma derrota, gente, foi uma humilhação. Daquelas que ficam marcadas a ferro e fogo na história. E quando o juiz apitou o fim, não veio alívio, não. Só veio a confirmação do tamanho do desastre. Em campo, era só choro. Nas arquibancadas, vaia. E no país inteiro, aquela festa toda nas ruas virou um silêncio que doía. Um luto mesmo.
E é aqui que a coisa muda de figura, porque o 7-1 deixou de ser só um placar de futebol. Ele virou um símbolo, virou uma expressão. Hoje em dia, qualquer desastre, qualquer fracasso grande, a gente fala foi um 7-1. Ele saiu do campo e entrou na cultura do Brasil. Essa tabela aqui mostra bem isso. O que era para ser só um jogo de futebol virou o quê? Um desastre nacional. O que era para ser uma derrota virou um alerta gigante contra a gente se achar demais. E o que era só perder um jogo acabou escancarando uma crise total de tática, de estrutura, de tudo. Essa frase aqui mata a pau. Talvez seja o resumo de tudo. Enquanto o Brasil estava lá, se olhando no espelho, admirando a própria história, a Alemanha estava com o olho no futuro. E a lição é essa, né? Tradição bota a camisa em campo, mas não ganha jogo sozinha. O que ganha trabalho é processo. Mas, como dizem, né? De toda crise pode sair algo bom. A dor do 7-1 foi tão grande que forçou o futebol brasileiro a fazer uma coisa que ele vinha adiando há tempos: se olhar no espelho de verdade. Foi o fundo do poço? Foi. Mas foi também o começo de uma tentativa de reconstrução. A humilhação teve que virar um motor para a mudança. E o que precisava ser feito ficou bem claro, né? Passo 1, rever tudo. Tática, preparação, o sistema todo. Passo 2, reavaliar a cabeça. Entender que jogador precisa de suporte psicológico, que o mental é tão importante quanto o físico. E o passo 3, que talvez seja o mais difícil de todos, trocar a soberba de somos o país do futebol pela humildade de precisamos trabalhar muito para voltar a ser. E a gente fecha com essa provocação aí. Será que o maior fracasso é aquele que ensina a lição mais importante? O 7-1 foi, sem a menor dúvida, o dia mais triste da história da nossa seleção. Mas, quem sabe, talvez essa surra histórica tenha sido o chacoalhão que a gente precisava para acordar e finalmente começar a olhar para frente. Uma lição que doeu e como doeu, mas que com certeza nunca mais vai ser esquecida. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!